Vamos declarar com alegria, com palmas ao Senhor. As palmas. Pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. No céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar.
eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, a cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3. Deixe aberta lá, onde vamos estar meditando nesta manhã. Não só lá, mas vai ter outros textos. E o texto qual eu vou falar aqui, você pode ler em casa depois. Se você gosta de ler a palavra do Senhor, você vai marcar, que nem alguns irmãos que marcam, escrevem e depois lê em casa. Queridos, eu quero falar que Deus tem um projeto para a tua vida, assim como você é um projeto de Deus. Amém? Você não nasceu por acaso, você nasceu porque Deus te projetou. Amém ou não? Não foi projeto do teu pai nem da tua mãe. Não foi um planejamento dele. Às vezes um filho nasce sem os pais planejar. Amém? Porque é projeto de Deus, é Deus que traz, é Deus que faz. E eu quero falar isso para você nesta manhã. Querido, um grande pregador, ele falou a seguinte frase: os pregadores de hoje querem encher a igreja de pessoas, enquanto os pais da igreja primitiva queriam encher as pessoas de Deus. Amém? Então, querido, nessa manhã, a preocupação de Deus, a ação do Espírito Santo é te encher da presença dEle. Amém, querido? É te encher dEle. Aleluia. Porque você está aqui para se encher dEle. Amém? Assim como Tozi disse, muitos pregadores, nos dias de hoje, ele quer encher a igreja de pessoas. Mas os pais da igreja primitiva, nossos pais apostólicos, eles queriam encher as pessoas de Deus. Aleluia. E isso move o meu coração a cada dia,
para pregar a palavra do Senhor e falar que você tem que ser cheio de Deus. E este lugar tem que estar cheio da presença de Deus. Aleluia. Querido, nós falamos de projeto. Nós sabemos que quem projeta é um arquiteto. Amém? Ou não? Amém? Eu vou falando, vocês vão concordar. Não quer dizer amém, você diz amém. Então, para haver um projeto tem que haver um arquiteto. Não é um engenheiro. O engenheiro, ele executa o processo. Amém? Quando a gente foi reformar aqui a igreja, qual pediu para mudar a escada e algumas coisas aqui, o arquiteto veio, tirou foto e fez uma planta, a forma como ia ser executada. Aí passou para o engenheiro passou para o pedreiro, e o pedreiro executou conforme ele falou. A mesma coisa lá em cima, naquele salão, né? O arquiteto veio, tirou foto, fez a planta, entregou na mão do engenheiro, e o engenheiro passou para o pedreiro, e o pedreiro executou. Amém? Então, querido, tudo tem um planejamento. E você é um projeto de Deus. Deus te projetou, Deus planejou você. Você não é obra do acaso. Amém? Você está vivo e você existe porque Deus te planejou. E te planejou com um propósito. Amém? Para viver e executar o projeto e o plano que Ele planejou para a tua vida. E qual Ele é? O arquiteto. Deus é o arquiteto. E Ele planejou você. Queridos, o que é um projeto? Um projeto é esquema, noção inicial, escrito e detalhado do que se pretende realizar ou fazer. Isso é um projeto. E Deus te projetou, porque Ele quer te usar de uma forma diferente qual você pensa que vai ser usado. Porque quem planejou você foi Deus. Amém? Ele te planejou. Ele é o arquiteto. Talvez nessa tua trajetória, quantas coisas aconteceu para você desistir. Até para você desistir de viver. Mas o grande arquiteto, que é o nosso Deus, Ele planejou você. E assim, querido, por isso que eu quero dizer que Moisés foi um projeto de Deus. Foi Deus que planejou Moisés. Planejou para que ele pudesse executar o projeto de Deus. Amém? Que pudesse andar dentro dos métodos de Deus e dentro da direção de Deus. Você não veio ao mundo por acaso. Você não é um aborto deste mundo. Você tem um pai que planejou você. Assim como diz o Salmo 139, que Deus, na sua onisciência, na sua presença, na sua onipotência, o Deus Todo-Poderoso, te planejou. Ainda que venha no teu coração, muitas das vezes, vontade ou desejo de desistir, eu quero dizer para você, quando Deus projeta e planeja, não tem como desistir. Amém, queridos? Aleluia. Querido, então você é um projeto de Deus. Deus chamou Moisés para andar sobre os seus métodos, sobre a sua direção, para Moisés executar um projeto que Deus já tinha projetado. Algo que Deus já tinha planejado para a vida de Moisés. E eu quero dizer que Deus já planejou algo para a tua vida. E para a vida de muitas pessoas por aí afora, que ainda não entendeu o trabalhar de Deus. Mas que um dia vai entender e vai caminhar para a casa do Senhor. Porque ele vai entender que ele é um projeto de Deus. Ainda que o diabo diga que não, Deus todavia diz que sim. Porque em todo o tempo o inimigo, ele sempre tentou fraudar o projeto de Deus. Sempre tentou minar o projeto de Deus. E assim foi com a vida de Moisés. E a gente vê lá em Gênesis, do capítulo 1, capítulo 2, que naquele tempo, quando o povo de Israel foi para o Egito, que fala lá em Gênesis 46, a partir do versículo 17, e Êxodo 2 e 3 fala sobre 2 e 1 fala do nascimento de Moisés,
mas já havia um planejamento de Deus, como está lá no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão dormiu sobre o sacrifício. E ele teve aquela visão, Deus se manifestou para ele, dizendo: a tua descendência vai ser peregrina numa terra alheia, morará lá por 400 anos. A gente sabe que no Novo Testamento fala 430 anos, né? Então a gente escolhe como você achar por bem, né? Então uma das coisas porque tudo aconteceu no antes. Aquilo que eu falei domingo passado, tudo acontece no antes. Deus falou outrora para Abraão: o teu povo vai ser peregrino. E a gente vê em Gênesis 46, 47, que depois que José foi para lá, que os irmãos o conheceram, e ele conheceu os irmãos, ele mandou buscar toda a sua linhagem para o Egito, para que assim a linhagem fosse guardada e protegida da fome, com um propósito, porque Deus planejou, amém? Deus já tinha arquitetado, e essa nação foi para o Egito, e ficou ali. Aí depois a nação de Israel, ela foi acontecendo com ela o que Deus já tinha planejado, que ela ia crescer excessivamente, e ninguém ia poder parar o crescimento daquela nação. Entende só uma coisa, isso também é espiritual para a tua vida. Ninguém pode deter o crescimento na tua vida, amém? Pregadores enchem igreja, homem de Deus quer encher você de Deus, para você crescer, para você se firmar, para você ver o céu pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Então, aí ele vai, Faraó começa a ver, morreu o que conhecia a linhagem de José, e se levantou outro que não conhecia. E com medo, ele começou a ficar preocupado. O povo já estava na escravidão, e ele falou o quê? Vamos matar os meninos, os homens, o que nascer já marca para morrer. E muitas crianças morreram, mas Moisés não. A gente vê, o texto fala lá no capítulo 2, que Moisés foi guardado pela sua mãe. Depois que Moisés cresceu, que começou a perseguição em massa, ele foi jogado num cesto e colocado sobre as águas. E esse menino, Deus providenciou a porta de escape. Quando Deus chama, quando você é projeto de Deus, você não vai morrer precocemente. Só acontece quando Deus determina que isso aconteça, porque você é feitura dele, criado para a glória dele. Você precisa entender isso. Então, querido, aí Deus chama Moisés. Aí, louvado seja o nome do Senhor, aquele cestinho que estava betumado com piche, foi caminhando e não encheu de água, e a filha de Faraó o encontrou, aquela criança. Amém? Deus é tremendo, Deus é fiel naquilo que Ele fala. Ele falou para Abraão: ela vai ficar 400 anos, mas eu vou libertá-la, e vou subjugar a nação qual o açoitou. Porque, querido, como está lá em Zacarias, capítulo 5, ele diz que você é a menina dos olhos de Deus, amém? Deus te guarda em todo o teu caminho, aleluia. Então, querido, Moisés nasceu em meio ao conflito, ele foi escondido, e depois salvo pela filha de Faraó. Moisés foge do Egito também depois, mas eu quero me atentar a uma coisa, aí ele é cuidado pela filha de Faraó, é trabalhado ali. Deus é tremendo, porque Deus ele quer te capacitar para algo muito maior que você não pode nem imaginar. Mas para você ser capacitado, muitas das vezes você não vai entender o trabalhar de Deus, porque nós achamos que tudo é fácil, e não é fácil, amém? Porque aquele que conhece o que Deus tem com a tua vida, ele vai se levantar, ele vai buscar meios, né? E às vezes, como eu falei para você domingo passado, e às vezes até dentro da nossa própria parentela, assim como aconteceu com Abraão, que estava na espera, que eu falei a semana passada. A mulher falou: vai, toma minha escrava, e depois teve dificuldades, amém? Pessoas podem se levantar, mas quem é de Deus, o diabo não toca, aleluia. Então, queridos, vamos lá no texto. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7 a 10 diz assim:
E o Senhor disse: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço o seu sofrimento. Eu desci para libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra, para uma terra boa, grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. E eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aleluia. Querido, Deus chama Moisés para desenvolver o seu projeto. Já era um projeto de Deus, Deus já tinha planejado, Deus já tinha projetado. A gente viu que desde o capítulo 15 de Gênesis, e depois a coisa começou a caminhar no capítulo 46, 47 em diante, quando eles foram para o Egito. Então a gente vê que Deus olhou lá do céu, a Bíblia diz, e viu a aflição do filho de Israel. Eu quero dizer para você que nada está oculto dos olhos do Senhor. Amém? Nada. No tempo certo Deus se manifesta. Aí Deus olhou. Aí você diz: mas 400 anos, pastor, é o tempo de Deus, amém? E não o teu. Aí estava lá o povo e Deus falou: eu tenho visto, eu tenho observado a forma como o povo tem sido oprimido, a forma como o povo está sofrendo lá no Egito. Mas o texto diz que Deus diz assim: eu me levantei agora, em outra versão, para livrar. Vem agora e vai, e executa o que eu tenho planejado para fazer. É o que Deus está falando. Entenda-se uma coisa: às vezes estamos dentro da igreja e não entendemos nada. Viemos para a igreja e saímos, vamos para a nossa casa, e parece que nada acontece, parece que nada muda. Parece que não entendemos que Deus me chamou, que Deus me separou para uma grande obra. Eu falo para os irmãos: pregar é muito fácil, cantar é muito fácil, apresentar é muito fácil, mas Deus não te chamou só para isso, te chamou para coisas maiores. Oh, aleluia! Aí Deus pega Moisés e diz para Moisés, mas antes disso, voltando lá, Moisés ficou 40 anos morando no palácio. Amém? Querido, Deus não vai chamar você sem antes te treinar, sem antes te capacitar. Amém? Quem capacita é Deus. Amém, igreja? É Deus que capacita. Querido, sem Moisés saber, Deus levou ele para Midian também. Mas uma das coisas que me chama a atenção com Deus, sabe, nesse processo na vida de Moisés, é que Moisés fica 40 anos lá no Egito. Moisés aprendeu a ser arquiteto. Moisés, ele era um general, era um homem de guerra. E Deus treinou ele para saber lidar com algumas coisas futuras. Todo o treinamento de Deus é sempre apontando para o futuro, para a tua vida. Alguns sofrimentos, algumas lutas que você passa, isso não é para a tua derrota, mas é treinamento de Deus para o futuro. Aleluia! Moisés foi para o Egito, morou no palácio, aprendeu a lei do Egito, aprendeu os costumes do Egito, e Deus não tirava os olhos de Moisés. Moisés estava no Egito, mas os olhos do Senhor estavam sobre a vida de Moisés, até o tempo certo. Aí depois daquele tempo, Moisés descobre quem ele era de fato. Moisés descobre qual a linhagem dele. Abacantarabás. Deus sabe a tua linhagem. Talvez você ainda não descobriu quem você é de fato. Muitas das vezes eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei o disso, não sei daquilo. Mas eu quero dizer que Deus te conhece. E tu está aqui porque tem um propósito com a tua vida. E tem um planejado de Deus. Tu não veio para cá à toa. Tu veio para cá porque Deus tem um propósito com a tua vida. Porque eu já estive no teu lugar também perguntando para Deus quando eu vim aqui, quando eu entrei aqui em 1993. Sabe? Então, irmãos, muitas das vezes Moisés vai para o Egito, aprende tudo. Deus capacita ele. Ele aprende a ser arquiteto, amém? Aprende a ser general, homem de guerra.
Aí depois acontece as lutas na vida de Moisés. Moisés descobre quem de fato ele é. E quando ele descobre quem ele é, ele entra em defesa do povo dele. Aleluia. Moisés não se conformou com as leis do Egito, com o procedimento do Egito. Moisés não se conformou porque estava tudo bem para ele lá, morando no palácio, comendo a comida do rei, bebendo a bebida do rei, dormindo lá no palácio, na sua cama fofinha. A Bíblia diz que quando ele descobriu, ele procurou saber quem ele era. Talvez você está procurando se encontrar quem você é. Isso já faz mais de 40, 30 anos que você está procurando se encontrar. Mas Deus vai te dizer nessa manhã que Ele sabe quem você é. E Ele sabe para que te levantou e para que te chamou. Oh, aleluia. Sabe, irmão, aí 40 anos ele foi treinado. Moisés estava em treinamento e não sabia. Você está em treinamento e você não sabe. Pastor, Deus está te treinando e tu não sabe. Moisés estava sendo treinado e ele não sabia. Mas chegou o tempo dele descobrir quem de fato ele era. Aí ele estava ali no Egito, vindo o sofrimento do povo. Aí ele se levantou e foi, matou um egípcio e enterrou ele. Aí depois ele parte em defesa do povo de Deus. Aí alguém se levanta e diz: você quer fazer conosco como você fez com o Egito? Aí entra o medo, o faraó começa a caçar ele. Ele foi para onde? Para o deserto de Midian. Aí no deserto de Midian, ele passa 40 anos também. Aí 40 anos ele está lá em Midian sendo treinado. Aí vai, aleluia, Deus sempre vai te colocar na tua vida homens que são verdadeiros adoradores de Deus, amém? Homens que não coxeiam dos pensamentos. Aí ele vai para o deserto, Deus providencia, ele sofre na caminhada, mas quando ele chega em Midian, ele vai se deitar, cansado, toma água e se deita. Aí acontece um incidente, como o texto fala, as filhas de Jetro vêm tirar água para dar de água às ovelhas. Aí vem um bando para acuar as moças. Aí Moisés se levanta e defende. Aí ele vai comer na mesa de Jetro. Aí vai para a casa de Jetro, seu sogro, que futuro depois ia ser seu sogro. Aí lá ele começa a trabalhar. Aí lá ele fica lá. Aí Jetro começa a trabalhar na vida de Moisés. Ele foi treinado lá pela filha de Faraó, aprendeu os costumes. Aí depois ele vai para a casa de Jetro, ser treinado por Jetro. Porque ele foi treinado por Jetro. Porque a Bíblia diz que ele era um sacerdote de Deus, que ele era um homem de Deus naquele lugar. Era um homem diferenciado. Eu quero dizer que Deus, Ele nos coloca, sabe, homens diferenciados, amém, na nossa vida. Homem cheio de Deus, que vai te encher também de Deus, amém. Não é homem que vive êxtase da carne, mas homem que vive no Espírito, cheio da presença de Deus. E Deus colocou Jetro na vida de Moisés. Moisés não conhecia Deus, ele conhecia por ouvir falar, porque o relacionamento dele com a família foi muito pouco. Aí ele foi para Midian para aprender a ter um relacionamento com Deus. E às vezes, queridos, entenda só uma coisa: Deus nos leva para o deserto para que eu e você possamos buscar ter um relacionamento com Ele. Oh, aleluia. Está entendendo? Diga amém. Aí, queridos, aleluia. Moisés foi treinado, aí vai para o deserto para ser treinado em Midian por 40 anos. Moisés foi treinado para saber lidar com os desafios, tanto espiritual como psicológico. Deserto é pura pressão, amém? Vamos dizer todos juntos: deserto é pura pressão, aleluia, é pressão. A gente vê que na trajetória de Moisés até Midian, ele passou pelo deserto. E passou pressão, fome, calor. Imagine um lugar, a gente acha que deserto é sempre quente, né? Mas por isso que às vezes a pessoa toma um choque térmico, né? Não é isso? Aí de noite é frio e de dia é quente. É por isso que queima a pele, sabe? Aí Moisés vai para o deserto. De dia uma quentura, aquele, sabe, aquele vento, o vento soprava e aquela poeira da areia fininha, ele não conseguia enxergar nada. E lá vai Moisés, só confiando em Deus, que ele ainda não tinha tido um encontro real com ele.
Aí ele vai para o deserto, aí vai para a casa de Jetro. Aí Jetro acolhe, sabe, Moisés. Aleluia. O Deus do acolhimento. Aí Deus acolhe Moisés. Jetro acolhe Moisés de uma forma tremenda. E Moisés ali é treinado a lidar com situações do deserto, porque Deus já preparou ele, amém, na questão lá no Egito. Moisés aprendeu a ter fartura e a padecer necessidade. Deus nos treina para algo melhor, irmão. Assim como Paulo diz lá em Filipenses, amém, no capítulo 3. Eu aprendi a viver em todas as situações. Deus nos leva a viver em todas as situações para algo grande, para algo extraordinário que Ele tem para você lá na frente. Entenda o trabalhar de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Sabe, Moisés foi treinado para saber lidar, sabe, com a circunstância. Moisés foi treinado no Egito para saber lidar com a cultura do Egito, para saber lidar, sabe, irmão, com o rei do Egito. Moisés foi treinado, aleluia, sabe, lá no deserto. É interessante, eu quero que você veja aí o versículo, capítulo 3, verso 4, que diz assim, aleluia. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. No chamado de Deus, Moisés tem uma reação natural quando alguém chama ele. Quando ele ouviu alguém dizer assim: Moisés, Moisés, ele não sabia distinguir ainda a voz de Deus. E ele virou-se para trás, mesmo ele tendo a visão da sarça ardente. Ele ainda não compreendia que era Deus falando com ele. E eu quero dizer, talvez você esteja passando aqui tanto tempo de crente, mas você ainda não soube distinguir a voz de Deus no teu coração. E Deus fala com o teu coração, e tem falado com a tua vida. Oh, aleluia. Sabe, querido, Deus não chama ninguém sem antes não testá-lo. Êxodo capítulo 3, mesmo 3, verso 5 diz assim, aleluia, verso 5. E ele disse: não te aproxime a este, até aqui, tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aleluia. Sabe, queridos, tira as sandálias, Moisés. Era um lugar comum, mas estava santificado pela presença de Deus. Às vezes, querido, nós podemos estar no lugar comum, mas ali está a presença do grande eu sou. Era um lugar comum. Moisés talvez já tinha passado muito tempo por aquele lugar, pelaquele arbusto. Talvez tenha até parado um pouquinho para descansar ali. Talvez na ótica de Moisés era um lugar comum. Mas quando ele se virou para cá, que se você se aproximar de Deus, não se aproxime, mas tira a sandália do teu pé, porque o lugar é terra santa. Aleluia. Porque onde está a presença de Deus é lugar santo, é lugar santo, aleluia. Moisés tira a sandália dos pés, era o costume comum da época, tira as sandálias do palácio. O rei, querido, alguns súditos, quando iam entrar no palácio, aleluia, eles tinham que tirar a sandália para ir até a presença do rei, porque sandália nos pés é para cobrir a impureza, para cobrir os nossos pés de impureza. Aí temos que tirar a sandália. Os reis exigiam isso. E Moisés, Deus sempre vai te provar naquilo que você sabe que tem que fazer. E Moisés estava na presença do grande eu sou. E ele precisava entender que ele estava na presença de Deus. E ele precisava se comportar como ele se comportou há 40 e poucos anos lá no Egito. Quando ele ia até a presença de Faraó para pedir alguma coisa, para ser honrado por ele. E agora Moisés vai ter a presença de Deus. E Deus diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Na presença do rei, como sinal de reverência e submissão, eles tinham o costume de tirar a sandália. Deus usa, querido, esse costume para mostrar para Moisés que quão santo é a presença de Deus. Amém? Deus usa aquele teste para mostrar para Moisés que tão santa é a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus chamou Moisés para a submissão.
O método da submissão. Deus entregou e ia entregar um projeto na mão de Moisés, mas ele só podia entregar o projeto na mão de Moisés depois que ele saber que verdadeiramente Moisés era capaz de cumprir. Aí ele chama Moisés: tira a sandália dos teus pés, sinal de humilhação e de reverência, de submissão. Aleluia. Aí Moisés tira a sandália e vai até a presença do Senhor, para primeiro Deus falar com ele. Às vezes Deus quer que você tire a sandália dos teus pés, para ir até a presença dele, para ele revelar para você o que ele tem para a tua vida. Sabe, a sandália da humildade, da sinceridade, da submissão, da obediência a ele. Porque Deus não vai entregar uma planta, nenhum arquiteto entrega uma planta na mão do engenheiro que não vai caminhar dentro daquele projeto, irmão. Sabe? Deus entregou e vai entregar projetos na tua mão, mas tu tem que aprender a lidar com ele e caminhar dentro do projeto de Deus e não dentro do teu projeto. Eu quero dizer para você que no projeto de Deus não há alteração. O homem tenta alterar, mas aquele que é submisso ao projeto de Deus, amém? Nem ele mesmo altera. Por isso que Deus chamou Moisés para a submissão. Submissão é obediência também, irmão. Sabe, Abraão chamou para obedecer e caminhar. Moisés chamou também para obedecer através da submissão e executar o projeto, o plano que Deus já tinha traçado há mais de 400 anos para o povo de Israel. Deus não vai confiar nada a quem ele não confia. Mas Deus trabalha e nos capacita e trata conosco, porque ele nos ama e quer te usar. E há projeto que Deus quer entregar na tua mão. Aleluia. Sabe, querido, o teste da submissão é o ato de se submeter. Obediência, submissão é obediência irrestrita, disposição para aceitar uma situação que lhe é imposta. É uma forma de se deixar dominar passivamente. Sabe, isso é submissão. E quando as pessoas não é submisso, sabe, aquilo que Jesus Cristo falou, eu vou falar novamente, que eu falei a semana passada. Se tu não obedece quem tu está vendo, como é que tu vai obedecer a Deus? E Deus tem projetos na tua vida, e Ele quer trabalhar na tua vida. Você precisa entender, amém? Você não é projeto da tua mãe e do teu pai, você é projeto de Deus. A tua mãe e o teu pai foi apenas um instrumento de Deus para tu vir ao mundo. É o que eu falei outro dia para os irmãos aqui, o meu testemunho. Em 2012 foi que eu fui descobrir que meu pai não queria que eu nascesse. Bateu até na minha mãe, deu até chute na barriga dela, assim como ela falou para minha esposa, eu nem sabia disso. Sabe? Mas Deus disse, ele vai nascer, porque ele é projeto meu. Talvez eu não sei a tua história, mas Deus sabe. Quem sabe a tua mãe não quis, sabe, te abortar. Quem sabe tu não foi rejeitado pela tua mãe, pelo teu pai. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, que Deus não te rejeita. Porque você é projeto dele, e não é projeto do teu pai nem da tua mãe. Oh, aleluia. Então te anima, te alegra. Eu não vivo, meu irmão, como projeto do meu pai e da minha mãe. Eu vivo como projeto de Deus. Porque foi Ele que me projetou. Ele te projetou. Aleluia. E Ele projetou Moisés. Moisés era para ser morto como todas as crianças. Mas não, Deus olhou para ele direcionado e disse, não, esse vai ser usado. Aleluia. Deus chamou Moisés, querido, para executar um projeto, seguindo os seus métodos, ou seja, a sua direção. No versículo 10 diz assim, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Mas antes Deus diz assim, agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel vindo até mim. E eu também vi a opressão. Vem agora, Moisés, porque eu vou te enviar. Sabe, irmão, às vezes na nossa vida a gente faz que nem Moisés. Senhor, quem sou eu para ir tirar os filhos de Israel?
É sinal de humildade? Sim. Mas ele reconhece que ele não é ninguém, porque havia um temor no coração dele em relação ao rei do Egito, se estava vivo ou não. Aí Deus trabalha no coração de Moisés, quando ele chama Moisés. Ele não se preocupe, porque aquele que procurar pela tua vida já morreu. Sabe, Deus planeja tudo. Deus traça o caminho para Moisés. Ele chamou Moisés para submissão, para obedecer. E a Bíblia diz que não havia homem mais manso que nem Moisés. Mansidão, querido, é submissão. Deus, olha só, não achou um homem mais submisso do que Moisés. Sabe? A gente vê que lá no capítulo, queridos, Deus chamou Moisés para executar um projeto, amém? Seguindo os seus métodos, ou seja, a sua direção. Querido, quando Deus manda, ele assume a responsabilidade, amém? Deus mandou Moisés, vai porque eu vou ser contigo, vai porque eu assumo a responsabilidade. E é lindo quando Deus assume a responsabilidade. Agora, ruim para o homem quando o homem tira conclusões e toma decisões da sua própria carne. E sai errante por aí afora. Moisés não, Deus falou para ele, vai, porque eu vou te sustentar. Eu vou te abençoar. Vai, porque eu vou ser contigo. Sabe, irmão, Deus sabe em quem confia. E Deus quer confiar a você algo extraordinário, mas tu precisa se submeter a Ele. Sem submissão, querido, não há revelação da vontade de Deus. É por isso que muitos ficam, qual é a vontade de Deus para isso, qual é a vontade de Deus para aquilo. Aí procura um monte de arauto por aí afora, para examinar a vida deles. E não é assim com Deus. Deus já tinha falado para Moisés. Sabe, irmão, porque Deus chamou Moisés no ventre da mãe. E Deus te chamou no ventre da tua mãe, só que tu não entende nada ainda. E Deus já está falando contigo. Deus não vai te mandar para uma batalha, querido, sem antes não te treinar. Moisés ia enfrentar guerras, mas Deus treinou ele no Egito como capitão, como general de guerra. Deus treinou ele ali. Sabe, querido, o treinamento de Moisés foi de 80 anos. 80 anos Moisés foi treinado. 40 no Egito e 40 no deserto de Midian, tomando conta de ovelha. Imagine só uma coisa, Deus é tremendo, amém? Moisés viveu 40 anos no luxo, amém, do palácio, arregalado, comendo comidas boas, sabe? Com todo o conforto, de cama e tudo. Aí Deus providencia o deserto para ele. Tu já aprendeu aqui, agora tu vai aprender ali. Então tu vai para o deserto agora, Moisés, para tu aprender. Aí ele foi para o deserto, não foi por acaso que ele foi para ali. Era um planejar de Deus, amém? Era um planejar de Deus, e ele foi. Aí foi para lá, aí lá foi treinado. Aprendeu a ficar de madrugada tomando conta de ovelha, aleluia. Aprendeu a estar de madrugada orando pelas ovelhas, sabe, irmão, muitas das vezes Deus nos testa, é nas madrugadas, sabe, Moisés está lá de madrugada, às vezes quando a ovelha dava cria, aí Moisés estava lá também para ajudar no parto, aí estava lá Moisés cuidando, e Moisés aprendeu a tirar água para dar de beber às ovelhas, e Deus treinando Moisés, porque ele ia fazer tudo isso no deserto, porque sabe por quê? A ovelha ela só muge pedindo. Moisés aprendeu, porque sabia que depois da travessia do Mar Vermelho, Deus ia testar ele ia aprender a executar o que ele aprendeu em Midian. E a gente vê isso aí. Depois que Moisés foi com o povo e atravessou o Mar Vermelho, aí teve festa, aí teve banquete, todo mundo se alegrou, Miriam dançou, Arão dançou, Moisés dançou, todo mundo dançou. Aí quando chega a primeira prova, Moisés, eu quero água, a água que tem aqui não presta. Lá no Egito tem água potável, Moisés. Aí Deus chama Moisés, aí diz para Moisés, Moisés, o que é que tu está vendo ali? Um graveto, pega esse graveto e joga na água. Aí Moisés pega e faz. Moisés seguindo a direção de Deus. Sabe, irmão, não tem como querer fazer sem obedecer. Sabe? Eu faço do meu jeito, então faz do teu jeito. Eu resolvi fazer do jeito que Deus quer. Eu resolvi obedecer.
Sabe, não importa. Falar que nem Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou fazer como Deus quer. Independente de quem queira ou não. Moisés fez do jeito de Deus. Deus sempre vai te dar a direção como Ele quer que você faça. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, Moisés foi treinado 80 anos, 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. Moisés iria liderar uma nação machucada pela escravidão, sabe? 2,5 milhões de pessoas. Moisés está saindo do Egito com 2,5 milhões de pessoas, machucada, opressa, sabe, sofrida, mas saindo debaixo de uma promessa, de uma terra boa e espaçosa. E a gente vê que Moisés conduziu o povo. Aí quando chega, ele obedeceu todos os métodos de Deus. Moisés não fez nada que Deus não mandou ele fazer. Às vezes tu quer fazer coisas que Deus não está mandando tu fazer. Aí tu quer fazer. Moisés não. Moisés, Deus deu todo o projeto para ele. Ele falou, Senhor, quando eu chegar lá, o que é que vai acontecer? Moisés disse, diz somente que eu sou de enviou. Mas Senhor, vem cá Moisés, pega essa vara e joga no chão. Ela se tornou numa cobra. Aí ele foi, pegou na cauda da cobra e voltou tudo normal. Moisés, mete a mão, sabe, no teus peitos. A mão veio para volta de volta. Ela voltou do jeito limpa. Depois Moisés despeja a água no chão. A água se tornou em sangue. É assim, Moisés, que quando tu chegar, que eles duvidar que sou eu que estou te mandando. Entenda uma coisa. Deus vai te mandar para algum lugar nesses dias. Talvez tu está até com medo de falar, sabe, achando que não vai entender. Mas eu quero dizer que Deus te dá um sinal, amém? Sabe, assim como falou com Moisés. Porque às vezes ficamos com medo de executar aquilo que Deus está mandando a gente fazer, sabe? Aí Moisés fez isso. E quando chegou lá no Egito, ele fez do jeitinho que Deus mandou. Ele não alterou nada, sabe? Eu quero dizer que Deus não altera nada, irmão. E Deus te chamou, não é para você alterar, sabe, os métodos dele, sabe, ele arquitetou para você fazer, ele entregou para você uma planta, e você tem que executar como está ali, sabe. Aí ele foi para o Egito, fez tudo certinho, como Deus planejou, e a gente vê que nas pragas também, Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, é assim, lá no capítulo 7, capítulo 8, o Senhor chega para Moisés e diz assim, Moisés, tu vai fazer assim. É assim que tu tem que fazer. A gente vê, irmão, que Moisés não buscou atalho para executar o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus para a tua vida é para dar certo, não é para dar errado. Projeto de homem dá errado, projeto de Deus dá certo. Há quantos homens que ficam ouvindo barulho de homem, faz isso, faz aquilo, vai ser desse jeito, vem para cá, vai para lá. E Deus não, e Deus fica só de lá, Deus não vai interferir nas tuas decisões. O que Deus fala é para você obedecer, se submeter a Ele. Resistir ao diabo, amém? E submeter ao Senhor. Deus te chama para submeter a Ele. Sabe, ele diz para Moisés, Moisés, é assim as pragas, tu vai fazer assim. Moisés toca nas águas, Arão vai lá, faz, tchá, tocou. Moisés pega a cinza, joga para cima, tchá, gafanhoto, nuvem preta. Tudo Deus direcionando para Moisés fazer, executar. Era o projeto de Deus e não de Moisés. Entenda uma coisa, olha para mim nessa manhã. É projeto de Deus na tua vida e não teus projetos. É projeto de Deus. O crente em Jesus Cristo não anda segundo os seus projetos. Ah, pastor, mas eu planejo assim. A provérbio diz, o planejar é do homem, mas quem assina é Deus. Se Deus não assinou, já era, irmão. Ah, mas eu estou sentindo um queimar, um negócio no coração. Cuidado. Sabe, enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz isso. Cuidado. Tá? Aí Moisés segue direitinho o que Deus planejou. Mas vai numa delicadeza, faz tudo. Aí depois ele diz lá no finalzinho, aí ele diz, Moisés, agora chegou o ponto final. Eu vou mexer com o faraó. Mas ele falou, Moisés, tu vai fazer tudo isso. Deus, tudo que Deus vai fazer, ele falava para Moisés. Mas eu vou endurecer o coração de faraó. Até ele entender que eu sou soberano. Tu tem que entender que Deus é que manda, não é tu. Tá? Aí Deus pega Moisés, aí chama lá até faraó, aí no finalzinho, na 10ª praga. Aí Deus diz, Moisés, eu vou fazer assim, tu chega o povo de Israel, chama todo mundo, manda pegar
um cordeirinho, mata ele e passa o sangue no umbral da porta. Porque esse sangue vai ser a marca, amém, que ali mora um servo do Senhor, ali mora um israelita, um salvo, tá bom? E aí o anjo da morte não vai entrar lá. Aí Moisés chega e manda eles fazer como Deus mandou. Só que Moisés faz primeiro, amém? Moisés pega e passa o sangue na casa. Para alguém fazer, você tem que fazer primeiro. Sabe, aí passou o sangue, aí todos os israelitas fez também. Aí o anjo passou e destruiu tudo. Aí Deus se manifestou e o faraó falou, vai. Mas veio e falou para Moisés, mas ainda não acabou. O coração de faraó, nos últimos instantes, eu ainda vou endurecer. Aí o faraó se endurece. Aí de Moisés ir pelo lado mais fácil, Deus manda ir pelo lado mais difícil. Nem sempre o lado fácil é o caminho de Deus, irmão. Aí Deus diz, não, você vai por esse caminho, pelo caminho do deserto, vai com o povo. Mas, Senhor, criança... Não, vai por esse caminho, Moisés. Moisés diz, não, Deus mandou a gente ir por aqui, vamos por aqui. Aí o povo, bem que no meio da trajetória vai haver murmuração. Eu decidi a seguir os projetos de Deus. Por isso que eu estou pregando. Talvez muitos não vão seguir, talvez muitos irão seguir, talvez muitos vão fazer que nem aqueles que estavam caminhando atrás de Moisés, murmurar, reclamar, dizer, tu está nos trazendo até aqui, não vai dar certo, isso está tudo errado. Isso é coisa da tua cabeça, do teu coração. Tu está nos trazendo aqui para matar a igreja, para matar a gente. Sabe, aí Moisés vai. Aí quando chega o mar, aí Deus diz, aí Moisés olha, e aí agora, Senhor, não se preocupa com isso. Aí Deus se manifesta, aí põe uma coluna, sabe, de fogo atrás do povo de Israel. Aí Moisés, o que é que tu tem na mão? Eu tenho uma vara. Então, o que é que tu quer? Já usei a tua vara tantas vezes no Egito, agora eu vou usar novamente, toca nessas águas. Vai, aí Moisés, chá, as águas, chá, aí o povo passa. Seguiu a orientação de Deus, não alterou. Não falou, Senhor, é melhor a gente ir por ali. Não, o Senhor falou, você vai por aqui e acabou-se. Sabe, submissão é isso, é obedecer irrestrito. Sabe, obedecer sem reclamar, é obedecer sem se colocar em oposição. E Moisés obedeceu, vai Moisés. E Moisés foi abrir, o povo passou. Chegou lá na frente. Aí depois o povo começa, aí Deus dá ordem para Moisés fazer isso. Senhor, o povo quer carne. Tá bom, Moisés, ele quer carne? Então manda carne, Senhor. Aí Deus vai lá, fala, ô Moisés, faz assim, ó, de manhã vai cair pão. E manda eles comer e comer, sabe? É pegar e comer, tá? Porque todo dia eu vou trazer a porção deles. Tá bom, Senhor. Aí comeram o pão, aí depois o povo começa a tormentar. Irmão, no meio do projeto, a pressão. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que Deus tem chamado, não aceita pressão, não recebe pressão, ainda que venha. E a pressão, aí começa tudo a mudar. E vem pressão para Moisés mudar o projeto. Vem pressão para Moisés, aí começa, a água está amarga. Moisés, e aí, tu vai matar a gente de sede? Aí Moisés, tá bom, Deus fala, joga o graveto, vou mandar pão do céu. Aí mandou, Moisés, quer carne, Senhor, e agora? Não esquenta não, Moisés, eu estou no comando, manda a carne para esse povo que vão comer até morrer. Aí manda a carne para ele. E aí começa a trajetória, cheio de dificuldades, porque na caminhada há dificuldade. Deus não mandou Moisés pelo oásis, mandou Moisés pelo deserto, porque Moisés não foi treinado no oásis. O último treinamento de Moisés foi no deserto, e Deus pegou o último treinamento de Moisés para juntar com o primeiro, amém? E levou Moisés pelo deserto. Às vezes nós estamos sendo treinados, preparados por Deus para algo maior, e tu não está entendendo. Sabe, aí ele foi pelo deserto, e Deus assistindo ele. E Deus não tirava a mão. Sabe, nuvem durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite. Proteção de Deus, e Deus caminhando com Moisés. E lá vai Moisés, e lá vai Moisés. E o povo se rebelando, e o povo falando, tu nos trouxe aqui para morrer. Porque isso não vai dar certo. Aí vai. Até chegar um tempo que Moisés, vai buscar as tábuas. Deus chama Moisés lá para cima, para dar as tábuas para ele, da lei. Aí quando chega lá, eles deixarão no comando. Aí Orão vai, aceita a pressão do povo. Meu Deus do céu. Queridos, métodos de Deus para Moisés, sabe, depois da travessia, continuou o mesmo, não mudou. Sempre na minha dependência, Moisés. Eu me levantei para livrar o povo de Israel, mas tu, Moisés, é apenas um instrumento meu. Moisés entendeu isso.
que não era ele, não era a habilidade que ele aprendeu no Egito, porque ele aprendeu a escrever, aprendeu a contar, aprendeu a lidar com guerras e muitas outras coisas. Não era a habilidade de Moisés, era Deus no comando. Porque no começo Deus falou: eu me levantei para livrar o povo de Israel. Agora tu vai livrar o povo, porque eu vou te usar como instrumento. Sabe, queridos, não é do teu jeito não. Tu está entendendo que não é do teu jeito? É do jeito de Deus. Aleluia. Sabe, queridos? E o povo continuou. Aí o povo entra numa grande batalha lá em Refidim. Aí Deus também dá os métodos para Moisés. Moisés manda o povo para a batalha. Mas sabe, interessante que Deus pega Moisés. Aí Moisés vai, levanta. Quando tu levantar a mão, Moisés, o povo vai vencer. Intercessão. Graças a Deus. Aleluia. Eu oro para que Deus faça isso. Aí está Moisés lá cansado. Aí Ur e Arão se lembram. Aí está lá Moisés, põe Moisés em cima de uma pedra. Aí cada um segura a mão de Moisés. Aí o povo prevalece, porque era método de Deus. Deus deu a direção para Moisés. Moisés não fazia nada sem a direção de Deus. É tanto que no final, quando Deus queria destruir o povo, Deus não queria mais ir com o povo. O Senhor falou: se tu não for, Senhor, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for. Porque foi o Senhor que me trouxe até aqui, e o Senhor vai me conduzir até o final. É assim que Deus faz. O homem que anda na submissão de Deus, ele entende que sem Deus, sem a presença dEle, ele não faz nada e ele não é nada. Sabe? Ele entende que ele não consegue caminhar sem a presença de Deus. É dependência total. Para beber, para comer, para caminhar, é Deus, Deus, Deus e Deus. E mais nada. Não é eu não. É o eu sou no comando. Mas sabe, irmão, mais uma das coisas, muitas das vezes acontece. A gente vê isso lá, e depois Deus dá o modelo a Moisés, segue o modelo de Deus para a construção dos utensílios também, do tabernáculo. Deus dá a instrução para Moisés, fala para Moisés, lá em Êxodo capítulo 25, Deus começa a tratar, já dá algumas ideias a Moisés, mas a gente entende uma coisa, aí depois Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu já arrumei trabalhadores para essa obra, sabe? Aí Moisés: Senhor, já arrumei trabalhadores, sabe? Já em Êxodo 31, versículo de 1 a 7. Aí ele depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel, filho, aleluia, de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito meu, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo louvor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar pedras para engatar, em entalhe de madeira, para trabalhar em todo o louvor. Eis que eu tenho posto com ele Aiolabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que faça tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda. Entenda só uma coisa que Deus faz. Eu já separei homens, preparado, habilitado, eu mesmo enchi do meu espírito, Moisés, para fazer. Moisés não se preocupou em escolher, porque a escolha é de Deus. Amém? Deus escolheu aqueles homens habilidosos, sabe? Escolhi um e ainda escolhi um ajudante para ele. E vou enchê-lo do meu espírito. Pregadores, enche a igreja. Os pregadores hoje querem encher a igreja de pessoa. Mas eu digo a você uma coisa: eu quero te encher de Deus, para tu caminhar nessa terra. Quer que tu queira, quer não. Sabe, a minha visão e o meu desejo é te encher de Deus, encher daquele que é sobre tua vida e sobre a tua casa, encher daquele que é soberano, sabe? Aí ele falou: eu encho, porque é Deus que enche, irmão. Eu quero que você se encha de Deus. Ele falou para Moisés: eu vou encher. E a gente vê que depois Moisés estendeu a mão sobre os anciãos e também repartiu do Espírito de Deus que estava sobre ele, sobre um monte de gente. E houve até profecia do meio do povo.
E aquele que estava do lado de Moisés, como Josué, se rebelou, falou assim: olha, tem alguns que estão profetizando. Aí Moisés, sábio, cheio da presença de Deus, sabe, ele não vai ficar com raiva, e falou: amém, bom que todos fossem profeta e profetizassem. Aí falou para Josué: tu está com ciúme também, Josué? Aí ele quebra Josué, porque ele amava Josué, e Josué era discípulo dele. Sabe, irmão, Deus é que escolhe, é Deus que enche, e é Deus que batiza com o Espírito Santo. É Deus que dá dom, é Deus que dá habilidade. E ele falou isso para Moisés: não se preocupa, porque eu estou levantando homens habilidosos para te ajudar. E eu creio também para esse dia na igreja, que Deus levanta homens habilidosos para ajudar. E eu tenho orado para isso, porque eu creio que multidões vão caminhar, porque a obra aqui é muito grande. Amém? O lugar, aparentemente, nossos olhos podem ser pequenos, mas a obra que Deus tem é muito grande aqui nesse lugar. E Deus vai trazer homens e mulheres habilidosos para se juntar com o que já tem para essa grande obra. Aleluia. Amém, irmãos? Sabe, irmão? E nessa trajetória, querido, não devemos ceder a pressões. E Moisés, na realidade, ele se deixou. Sabe, ele foi pressionado. Lá em Números capítulo 20, a partir do versículo 3 a 5, a gente vê a pressão em cima de Moisés. Quando ele chega, sabe, antes de Deus falou para ele: Moisés, é para você cramar a rocha e não bater na rocha. Aí a pressão é tão grande em cima de Moisés, que Moisés acaba cedendo à pressão. E muitas das vezes, irmão, a pressão é tão grande que a gente acaba cedendo à pressão. A gente viu que Abraão cedeu à pressão da sua esposa para ter filho. A gente vê que no meio daquela caminhada, a gente vê que Corá e a sua família e mais um povo ali se rebelou contra Moisés. Começou a duvidar do chamado de Moisés. Começou a questionar o chamado de Moisés. Começou até a dizer que assim como Moisés fala com Deus, eu também falo. Ah, irmão, quanto não fala assim? Será que tem chamado? Né? Será que isso, aquilo? Eu já recebi isso já. Mas aí Deus manda eu para a dependência dele. Aí Deus diz: não foi eu te chamei de uma forma diferente. Foi eu que te chamei, tu não tinha habilidade nenhuma. Tu não sabia nem falar nem pregar, mas eu te chamei. Tu não tinha aparência nem formosura, mas eu te chamei. Tu não tinha grife, mas eu te chamei. Tu não tinha nome e renome, mas eu te chamei. E Deus está dizendo para você: você não tem nome, você não tem renome, mas eu te chamei. Te chamei. Porque Deus não precisa de nome, de linhagem para usar. É tanto que os filhos de Moisés, depois da morte de Moisés, tiraram no anonimato. A Bíblia não relata mais nada. Só ali no começo, quando eles eram pequenos. Depois só Moisés. Tá? Então, queridos, não devemos ceder à pressão. No meio do processo de Deus, no meio desse trajeto, no meio desse trabalhar de Deus, a pressão para você ceder, sabe? Para você desistir, para você buscar outros meios, sabe? Aí veio pressão em cima de Moisés. Ah, Moisés, o povo está com sede, as ovelhas estão com sede. As ovelhas e nós vamos morrer, Moisés, aqui nesse lugar. Aí Deus se manifesta. Aí Deus diz: vai, Moisés, e clama a rocha, você e Arão, vai lá diante do povo e fala. Mas a pressão era muito grande, sabe? Sabe por que Deus mostra isso e deixa isso para a gente ver? Quem mais merecia, irmão, entrar na terra prometida era Moisés. Quem mais, sabe, tinha mérito para desfrutar de tudo aquilo era Moisés, sabe? Não existe queridinho com Deus, existe submissão e obediência. Não existe, sabe? Não existe. E a gente sabe disso, e a Bíblia fala isso. Moisés, um homem que Deus amava, que Moisés testemunhou para Miriam e Arão, falou: olha, com os outros eu falo por sonhos e visões, mas com Moisés é diferente. Moisés, eu tenho um relacionamento com ele, ele comigo. Moisés, Arão e Miriam entendem, eu falo boca a boca com ele, como um homem fala com qualquer outro. Oh, aleluia. Sabe, irmão? Aí Deus vai, chama Arão e fala com Arão e com Moisés, para fazer desse jeito, Moisés. Moisés, não altera o método. Meu filho, Deus está falando para você nesta manhã: minha filha, faça desse jeito, não altere o método que eu tenho na tua vida. Não altere a planta que eu estou te dando, que já tenho te dado para você e para a tua casa. Não altere. Ei, pastor Edmilson, não altere o projeto que eu já te liguei na tua mão. Oh, é para mim também. E se você não recebe, eu recebo em dobro o que tu não recebe. Oh, sabe, irmão? Aí Moisés chega na congregação, o povo faz pressão e Moisés acaba cedendo. Querido, interpretando o fato, podemos dizer que Moisés
teve 3 atitudes que desagradaram a Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 10 e 11 diz assim: E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: Ouvi agora, rebeldes. Oh, meu Deus do céu, chamar o povo de Deus de rebelde, mesmo que tenha. Isso eu aprendo. Sabe por quê? É de Deus, não é meu. Eu já vi tantos pastores chamar ovelha, aquela sei o que malhar, aqueles não sei o que. Cuidado. Moisés falou, aqueles rebeldes. Olha só o que o texto diz, tu é povo de Deus, amém? E Deus não dá o direito a nenhum homem destratar aquilo que é dele. O que é dele, ainda que não aparenta, é santo. Aí Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes, e com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Aí entenda uma coisa, falou de forma irada. Ouve agora as rebeldes. Moisés não falou com mansidão. O homem mais manso do mundo agora fala com empenho. Escuta agora, seu rebelde. Agora vocês vão beber água até morrer afogado. E vai dar para as ovelhas de vocês também. Moisés irado, entristecido. Às vezes, irmão, é por isso que eu falo, irmão, não me pressione, que eu não me preocupo com pressão, não. Eu aprendo com esses homens. Está aqui para eu aprender a saber lidar com as pressões. Por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque comunhão com o Senhor, sempre vai vir pressão. Moisés era um homem que Deus tinha um relacionamento tão grande, assim como fala lá em Jeremias, que Deus diz, ainda que Samuel e Moisés desce e venha me pedir, eu ainda não ouvirei, ele falou. Veja o crédito que Moisés tem com Deus lá no céu. Mesmo assim, ele ficou tão, entristecido com o povo que ficou irado. Vem tristeza assim, no meio do projeto de Deus, vai vir levante. A gente vai vir pessoas, questionar, pressionar. O Senhor vai fazer desse jeito, o que é que o Senhor vai fazer? O que é que tu vai fazer, Moisés? E aí? E Deus já tinha dado a direção para Moisés. Chamou ele e Arão e deu a direção. Mas ele foi lá e falou, rebelde, escuta aqui, seus rebeldes. Escuta só o que eu vou fazer. Eu vou, aí Moisés com ira foi e feriu a rocha. Aquilo ali custou um preço muito alto para Moisés. Deus não quer que a gente veja o céu pelo lado de fora, quer que a gente veja o céu pelo lado de dentro. Moisés viu a terra pelo lado de fora, mas não viu a terra prometida pelo lado de dentro. Quem mais merecia colocar os pés e desfrutar de tudo aquilo, viu só a terra pelo lado de fora. Um homem que Deus amava e testemunhava dele. Sabe, querido, eu quero dizer para você, e segundo Moisés deixou os sentimentos errados tomarem conta do seu coração e usurpou o lugar de Deus, porque a realidade é quando Moisés clamasse ao Senhor, o nome de Deus ia ser glorificado no meio daquela congregação, mas Moisés não, Moisés usurpou a glória que era de Deus, ele ficou irado, ele tomou medidas que não deveria ser tomado, porque em tudo o nome de Deus tem que ser glorificado. Em tudo que você faz, em tudo que eu faço, o nome de Deus tem que ser glorificado e não meu. Importa que eu diminua e ele cresça. Importa que você diminua e ele cresça, para que a glória seja dele. Tudo é para a glória dele, tudo é para louvor dele, não teu. Eu fiz isso, não, você não fez nada. Quem faz é Deus. Aí Deus falou, para eu ser glorificado, Moisés. E Moisés não glorificou o nome do Senhor naquele dia. Oh, meu Deus. E agiu com violência e de forma contrária à ordem dada por Deus. Moisés levantou a mão e com a vara feriu a rocha. Meteu o cajado. Meu querido, eu quero dizer para você, deixar de obedecer os métodos de Deus nos deixa fora de desfrutar das bênçãos daquilo que Deus já tem traçado para a tua vida. E Moisés não obedeceu aquilo. Mas uma coisa tremenda, que Deus amava muito Moisés. Não é porque Deus te ama tanto, que se você não obedecer, Ele vai passar o pano. Ele não vai passar pano não, irmão. Deus vai tratar.
E Deus tratou com Moisés. Depois Deus chama Moisés lá para o monte. Moisés, agora sobe no monte, no finalzinho da carreira. Moisés achava que Deus tinha se esquecido do que tinha falado. Deus não esquece do que tem falado para você. Quando ouvir a voz do teu Deus, não endureça o teu coração, como foi o povo em Meriba. Sabe? Aí Moisés achava que Deus não esquece de nada. Deus não esquece nem daquilo que tem mandado te falar. Tá? Para tu aprender uma coisa. Tá? Nessa manhã. Deus não esquece de nada. Cuidado. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Tá? É melhor aceitar o projeto dEle para a tua vida do que você buscar outros. Tá? Moisés falou, eu não sei falar. Aí Deus falou para ele, quem fez a boca do homem? Foi o Senhor então. Quem fez o surdo e o mudo? Foi o Senhor então. Ah, tu está com dificuldade? Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Eu não tenho, na outra versão fala, eu não tenho eloquência para falar. Aí falou, não se preocupa não. Eita Deus tremendo. Ele falou, eu já providenciei Arão. E que já está vindo ao teu encontro. Eu quero dizer, antes de você abrir a boca e falar alguma coisa, Deus já sabe o que você vai falar, tá? Você não surpreende Deus não. Deus se antecipa a situação. Aí falou, não se preocupa não, já falei com Arão e Arão já está vindo ao teu encontro. Sabe, tu vai ser como Deus para Faraó e Arão vai ser como meu profeta para tu. Oh glória! É assim que Deus faz. Oh aleluia! Sabe irmão? Aí tudo isso, Moisés passou, sabendo de tudo isso, ele desobedeceu. Deus continuou com carinho e amor com Moisés. Amém? Aí o que acontece? Arão faleceu. Aí Deus falou, aí Moisés chega, quando Moisés vê a terra, Moisés disse, Senhor, me dá uma oportunidade para eu entrar, pelo menos colocar o pé lá. Ele falou, tu vai comer da fruta, dos frutos de lá, mas tu não vai colocar o pé lá, Moisés. E Moisés disse, Moisés, para, encerrou o assunto. Eu te amo tanto, Moisés. Eu prefiro que tu venha para a minha presença do que tu põe o pé naquela terra. Continua aqui, Moisés. Aí Moisés sobe lá para o monte. E lá mesmo o Senhor faz o sepultamento dele. Sabe, irmão? Tu serve a um Deus que tem, você não é um acaso. Você é projeto de Deus. Deus te projetou. Deus planejou você. Não foi o teu pai, vamos fazer um filho. Como alguns dizem, vamos planejar. Eu não planejei nada, nem os meus planejei. Até porque minha esposa não podia ter filho. Foi tudo Deus que planejou. Por isso que eu falo para eles, eu nem me preocupo. Eu falo, tu é projeto de Deus. Se tu pisar na bola, é com Deus que vai tratar contigo. Eu falo mesmo para Deus, é teu projeto, é teu projeto. É com o Senhor. Aí eu falo, mas eu digo, é teu projeto, Deus. Quando eu falo, aí eu oro, Deus, é teu projeto. Porque eu não planejei, foi o Senhor que me deu. Tá? Então, é assim que Deus faz. Tu é projeto de Deus. Deus planejou para você, sabe? Deus planejou você, sabe? Deus preparou tudo para você. Você não é um abortivo, não. Você não é um acaso, não. Você é projeto de Deus. E Deus quer usar você. Aleluia, como usou Moisés. Moisés nasceu num tempo difícil, amém, de perseguição e de morte. Deus guardou ele até usá-lo. Até usá-lo. A ser aquilo que Deus tinha determinado que ele era, que ele deveria ser, perdão. E Deus chamou você, Deus planejou para você, Deus chamou para você ser, entende só uma coisa, não é aquilo que você quer ser, é aquilo que Ele quer que você seja. Está entendendo? Está entendendo? Irmão, quando Deus me levou, eu falei, Deus, eu não quero esse negócio não, sabe? Minha esposa sabe, pastor falava, tudo, não quero não. Não quero esse negócio não. A jornada é dura, né? Mas quando Deus fala, eu quero você, eu te chamei, tem outros projetos para a tua vida. Deus planejou você. Deus tem ministério para você, Deus quer te usar. Mas se tem uma coisa que Deus faz, se tu não quer obedecer, Deus passa para outro, sabe? Deus vai usar outro no teu lugar. Foi quando o pastor falou para mim, se tu não quer, Deus faz outro. Aí Deus quer trabalhar na tua vida, para te usar como um atalaia dele nessa terra, no meio da tua parentela, neste lugar, dar fruto, sabe? E ser uma bênção na casa do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, queridos, eu quero dizer para você e finalizar essa mensagem nessa noite. Nesta manhã, não passa isso no vídeo não, meu lindo.
Você é um projeto de Deus. E Deus planejou você. Amém? E Deus tem um projeto com você. E Deus quer usar você para executar o projeto dele. E eu quero saber aqui de você nesta manhã, se você está disposto para isso. Se você está disposto para isso, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pedir para que o irmão Gerry esteja orando, colocando a vida de cada um desses servos do Senhor. Irmão, isso é sério, tá? Não é brincadeira não, que eu não estou aqui para brincar ou para encher de linguiça não. Estou aqui para falar o que é sério, e é sério. Tu se colocou de pé, porque tu quer ser usado pelo Senhor, tá? Lembre-se disso, tu te colocou de pé. Não foi por força, foi por vontade tua. Então, cuidado com as tuas decisões, tá bom? Amém? Vamos orar, irmão Gerry.